Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Torquato da Mentoria Criativa. Hoje eu quero comentar com vocês o meu pensamento por trás desta imagem e como que eu utilizo de técnicas diferentes para conseguir atingir um resultado novo quando a gente fica um pouco estagnado. Nos últimos dias eu tenho me interessado bastante por esse tipo de figura gráfica. Eu fiz isso na minha imagem anterior, no vídeo anterior, com a neve, e fiz agora de novo nessa capa com esse cabelo. E esse tipo de pintura, ele é proveniente de uma inspiração de um artista que eu admiro bastante, que é o Jeremy Wilson. Está a pintura que eu me inspirei. Este é o site dele, jeremywilsonart.com. Eu gosto bastante de como esse artista lida com o ritmo, com as formas. E é interessante notar como, apesar de pouca forma com volumetria, a gente consegue completar a imagem. O corpete aqui é completado por conta de como a camisa branca interage com essa forma negra e como que o peito dela interage, mesmo que só um pouco da volumetria, com o resto da camisa. Isso me faz pensar que o espectador tem um papel fundamental na leitura desse tipo de imagem. Eu gosto de que o espectador tenha que participar da imagem, que não é o caso de muitas imagens comerciais, infelizmente. As imagens comerciais mais comuns, elas tendem a estar muito prontas e causar um sentimento no espectador de nossa, quanta coisa tem nessa imagem, eu vou olhar tudo. E enquanto que isso é muito legal também, eu acho interessante que o artista consiga causar no espectador uma espécie de admiração por o espectador completar o resto da imagem, por ele conseguir olhar e falar, nossa, que interessante, eu consigo ver mesmo não estando aqui. Eu sei que isso não é todo mundo que admira, mas é algo que eu gosto bastante. E eu acabei me utilizando dessa imagem para fazer a minha própria. Eu tenho uma forte influência nessa imagem aqui. Eu não costumo fazer imagens que sejam com uma influência tão direta. Eu gosto de mesclar mais. Mas para servir um propósito do curso que eu estou elaborando junto com o Matheus, é interessante que a gente tenha esses estudos bem óbvios para a gente mostrar. E aqui a gente estava falando de como a gente pode exacerbar algumas partes das imagens, de estilos, de artistas, para a gente atingir um certo resultado. No meu caso, eu comecei com um sketch simples, dá para ver aqui o sketch em linhas pretas, e comecei com uma sujeira, fazendo uma brincadeira com o Photoshop aqui, com texturas, e a partir dessa textura eu comecei a colocar cores e atingir a volumetria onde eu queria, as cores onde eu queria, e depois de colocar as cores comecei a renderizar. Eu gosto bastante que esse esse volume apareça só em algumas partes, como é o caso aqui, e o resto eu queria deixar sem sombra mesmo. A cabeça do dragão deveria projetar alguma sombra ou oclusão aqui, como a gente pode ver nessa oclusão aqui desse broche dourado aqui. Só que ela desaparece no casaco. E isso foi proposital. A leitura do casaco ela é intensificada pela forma dele, em geral. O caimento que ele tem no braço, o caimento aqui perto das mangas, e a forma como o cabelo se funde com o casaco permite que eu mostre qual é qual. O cabelo caindo aqui, o caimento no peito dela, mostra que o cabelo tem outra textura. Apesar do casaco ser de pelos também, e ter essas texturinhas de cabelo, o cabelo é longo e ele mostra os fios agrupados e tal. A forma é importante. Essa forma gráfica, ela é importante e ela não deve ser feita de qualquer forma. Ela não deve ser só um elemento vazio para que o artista tenha uma desculpa para não pintar. Ele deve ser algo pensado. Ele deve ter um começo, meio e fim. Ele deve ter um propósito e ele deve ter o volume dele invisível, como é o caso aqui. Ele entra em algumas partes da pata do dragão. Aqui ele fica por cima e aqui ele está por baixo. Aqui ele está por baixo também da mão. Se isso não for pensado, a impressão que dá é que o artista precisa completar a imagem ainda. E talvez esse seja o meu caso, porque não é uma coisa que eu tenha feito com muito afinco, mas é algo que eu estou aprendendo a fazer e eu estou gostando bastante, isso está me animando bastante.
Diferente do Jeremy Wilson, eu tentei aplicar um pouco mais de texturas em alguns lugares. E aí começa a diferenciação de estilos. Não só da narrativa, porque a narrativa dele não envolve tanto essa pegada mais medieval, high fantasy, mas também da forma de pintar eu tentei buscar mais texturinhas que combinassem ali. E é importante que a gente, ao copiar um artista, seja um estudo e não que a gente vá necessariamente carregar o estilo dele como se fosse uma regra. A gente precisa adaptar essa regra para que a gente consiga fazer o nosso próprio estilo. É um ponto de partida. Novamente, isso é apenas um estudo para demonstrar pro curso e no vídeo aqui, mas eu não recomendo que se copie literalmente o estilo de alguém e adquira para si próprio. Eu já vi artistas que copiam descaradamente e assumem como algo seu e incorporam aquele estilo do outro artista como seu. E fica um pouco estranho quando você descobre os dois juntos, porque claramente um é cópia do outro e um tem mais qualidade que o outro. Então nunca vai ser a mesma coisa e é um pouco estranho. É importante a gente ressaltar que a inspiração, isso tudo foi como se fosse uma dica de como se inspirar, como buscar coisas novas quando a gente está estagnado no nosso próprio estilo. Mas é importante a gente lembrar que a inspiração não deve ser a base da produção do artista. Para os meus trabalhos comerciais, eu tento fazer algo que seja mais passo a passo, definido, para que o meu cliente não se perca também no processo, para que seja algo que ele possa opinar em diferentes pontos, como no sketch, no thumbnail, nas cores e no render final. Mas no meu processo pessoal, nas minhas imagens pessoais, eu tento deliberadamente deixar um pouco caótico, porque eu gosto de descobrir coisas novas. E eu me sinto bastante inspirado quando eu estou fazendo algo diferente. Então, além de procurar artistas diferentes, eu tento também fazer coisas de modo diferente, como foi o começo dessa ilustração, que tem essas texturas que eu fiz, na verdade, com a ferramenta do carimbo, com o Photoshop. Coloquei texturas, carimbo, e fiz essa bagunça aqui. A partir disso, eu comecei a colorir e depois renderizar. Bom, esse é a minha forma de começar coisas novas quando eu quero atingir um novo resultado. A gente poderia trabalhar mais isto para ficar mais finalizado, mas eu gostei do resultado final. Ele tem aquela pegada meio dark, aquele mood meio pesado, de coisa antiga. E é um trabalho digital, mas ele tem texturas e isso me atrai porque eu gosto de muitos trabalhos tradicionais. É algo que talvez no futuro até pratique. Gostaria muito de trabalhar com pinturas tradicionais. E as minhas inspirações, além da pintura do Jeremy Wilson, foi minhas referências mesmo de coisas medievais, de animais. Eu estava vendo uma figura de uma iguana azul no Pinterest e foi isso que me animou a fazer esse dragão dessa forma, com essa barba aqui de pele e tal. E além do figurino pseudo-viking aqui, né, com esses broches, esse tipo de vestido, esse cinto e tal. Bom, essas são as minhas referências, meu modo de pensar. Eu espero que isso tenha te inspirado a buscar alguma coisa nova. Novamente, não quero incitar a cópia descarada de artistas, isso é apenas uma forma de estudar. Eu gosto bastante de utilizar artistas para me inspirar, para buscar coisas novas e aprender com eles. Mas é sempre necessário a gente adaptar o estilo, porque senão a gente vai virar uma cópia. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. No próximo vídeo vamos falar um pouco sobre como manipular fotos para a gente atingir um resultado inicial, ter um thumbnail de cor e prosseguir com uma ilustração do zero. Se vocês tiverem alguma dica ou crítica, podem colocar nos comentários e a gente se vê na próxima.